O que Jesus entendia por felicidade? Um homem pergunta sobre maldade que ainda existe no homem. Outra pergunta: a obsessão do inimigo pode acontecer no sonho? O que dizer sobre os personagens bíblicos que teriam vivido centenas de anos? Só a reencarnação pode explicar os diferentes destinos das pessoas. Após a festa da cerejeira, Lar Meimei agradece colaboração dos amigos e comunidade. Encontro da família espírita da região de Garça será no dia 22 de julho. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, por um aplicativo de rádio ou pelo site da emissora, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Além de você acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir o Momento Espírita a qualquer momento, pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. Atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Título do livro: Fundação Emmanuel, da autoria do Espírito Inácio Ferreira, pela mediunidade de Carlos Bacelli. Fundação Emmanuel é uma publicação da Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, de Uberaba, e ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Olívia Dedini, residente em Álvares de Carvalho. Ligue agora para o telefone fixo 34710700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: da Vivo, 997-512397, ou da TIM, 981-792405. Até o meio-dia e concorra ao exemplar do livro Fundação Emmanuel. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 99751-2397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2048 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Eliane e Cláudio. Participações: Marco Antônio e Sônia. Secretaria: Mares e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita.
tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Se eu perguntasse diretamente a cada um de vocês, ouvintes, o que é felicidade, com certeza receberia muitas respostas diferentes, talvez tantas quanto são os ouvintes. A felicidade é uma condição que todos querem alcançar, mas na verdade cada um tem o seu próprio conceito de felicidade. Quando dizemos que queremos ser felizes, estamos nos referindo a uma condição de completa paz, onde nada nos perturbe, onde tudo é prazer e alegria. Ao proferir o Sermão da Montanha 2000 anos atrás, Jesus falava em bem-aventurança, ou seja, a paz que cada um pode conquistar por si mesmo. Era muito difícil para seus ouvintes na época, como é para nós ainda, hoje compreender como podemos ser felizes passando por dificuldades, sofrendo perseguições ou injustiças, mas Jesus entendia que sim. Aliás, o que ele disse pode parecer contraditório aos olhos de quem não se aprofundou nos seus ensinos. Para Jesus, mesmo que tudo em torno seja problema, ainda assim podemos estar em paz conosco mesmos, o que equivale dizer em paz de consciência. Ele mesmo deu prova disso até o último momento de sua vida na Terra. Neste sentido, recomendamos a leitura da obra do psiquiatra Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo, 5 volumes, sobretudo o volume O Mestre dos Mestres. Jesus via a felicidade no outro lado da moeda. O lado que geralmente conseguimos ver é o da ausência de problemas, é o da comodidade, é do prazer fácil ou da ociosidade. Jesus, porém, sabia que não é assim que nos realizamos de verdade, porque não somos apenas seres humanos vivendo uma única vida, somos espíritos imortais com uma perspectiva de vida infinita. A partir deste conceito, ele queria dizer que nossa realização está no reino de paz, que ele chamou de reino de Deus ou reino dos céus, que conseguimos construir em nosso coração, e isso depende da forma como soubermos nos conduzir na vida. É o que não aprendemos até hoje, porque vivemos em contradição conosco mesmos todos os dias. Na verdade, somos os vilões de nossa própria infelicidade por não sabermos viver. Vivemos criando motivos para sofrer nas mais diversas situações, ao invés de buscarmos motivos de alegria para dar um significado mais elevado à nossa vida. O melindre, por exemplo, é um fator de sofrimento e de fracasso na vida de cada um de nós. Melindrar-se é sofrer pelo que os outros falam a nosso respeito ou se conduzem diante de nós. Quanto maior o nosso orgulho, mais dói o melindre. Um gesto, uma palavra, ou mesmo um silêncio por parte de alguém podem ser motivos de sofrimento quando os interpretamos como ofensa. Neste caso, o orgulho, no seu aspecto negativo, é como um tecido inflamado com que nos revestimos para parecer superiores aos outros e que, ao mais leve toque, causa-nos profundo desconforto. Como queremos nos mostrar mais do que somos, ficamos muito sensíveis a tudo que pareça ameaçar a nossa pretensa superioridade. Passamos a dar excessivo valor à forma como somos tratados. É claro que neste particular há muita diferença entre nós, mas inegavelmente existem pessoas muito mais sensíveis do que outras, que sofrem por muito pouco, que se deixam machucar com facilidade, que envelhecem rápido ou ficam facilmente doentes, quando elas podiam ter uma vida mais tranquila e viverem em paz consigo mesmas e com as pessoas que as rodeiam. Veja, caro ouvinte, se o seu maior problema não é este. Por isso, precisamos estar atentos quanto a esta faceta de nossa personalidade, a fim de que não nos percamos no lamaçal do orgulho ferido e queiramos dar um excessivo valor à nossa presença, em prejuízo do valor que poderíamos dar aos outros, inclusive aos nossos adversários, porque também são filhos de Deus e tão amados pelo Pai quanto nós. Não nos esqueçamos de que a humildade foi a primeira
e a última lição que Jesus nos deixou. Melindrar-se, como afirma André Luiz, é perder as melhores oportunidades de conviver com alegria, sendo que conviver bem é o maior objetivo da vida. Quando nos fechamos no orgulho e queremos ser melhores do que os outros, qualquer coisa nos fere com muita facilidade. Ficamos vulneráveis a tudo, enquanto buscamos motivos para sofrer, como se estivéssemos nos castigando a nós mesmos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira pergunta. Como podemos explicar a maldade humana? É uma pergunta do ouvinte Roberto Silva. Será que nem todas as pessoas têm consciência do mal que pratica? E nesse caso, elas seriam culpadas pelo que fazem? E se Jesus disse para que fizéssemos aos outros aquilo que queremos que eles nos façam? Como explicar o caso daquela pessoa que quer o mal para si mesma, como no caso de um suicídio? Se essa pessoa deseja o mal para si, poderá desejar para os outros? Vamos responder sua pergunta em dois lances, Roberto. Primeiro, o que se refere à origem do mal. Foi o pensador suíço Jean-Jacques Rousseau que começa o seu livro Emílio com a seguinte afirmação: tudo que Deus criou é bom. Esta afirmação pode parecer absurda do ponto de vista de quem só enxerga o lado mal da humanidade. No entanto, Rousseau tinha razão. Se Deus é perfeito e bom, Deus é o bem perfeito e, portanto, tudo que dele vem tem um propósito elevado, porque é bom. Deus, na sua bondade infinita, não poderia ter criado o mal. No entanto, você vai dizer, mas o mal existe, pois existem pessoas maldosas, e essas pessoas maldosas também foram criadas por Deus. Não há dúvida de que todas as pessoas foram criadas por Deus, e foram criadas para um fim elevado, foram criadas potencialmente boas. Mas com este detalhe, não foram criadas perfeitas, justamente porque Deus quer dar a cada um de seus filhos o mérito de conquistar a sua própria perfeição. Imagine você, se Deus tivesse nos criado perfeitos, que méritos teríamos? Contudo, Roberto, a felicidade que Deus nos reserva é para que nos sintamos realizados como agentes de nosso destino. Só a sensação dessa conquista é que nos dá felicidade. Para tanto, temos de percorrer a escalada do aperfeiçoamento, saindo de seres simples e ignorantes em busca da perfeição. Esse é um desafio para todos. Alguns vão alcançar suas metas em pouco tempo, outros em médio e outros em tempo muito longo, mas todos chegarão lá, pois o Pai nos criou para a nossa plena realização. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O mal não existe por si mesmo. Ele nasce de nossos erros. É como escolher um caminho errado, pensando que é o certo. Conclusão: o caminho errado nos trará decepções e sofrimentos, e dele não vamos sair enquanto não descobrirmos o caminho certo. A maldade é isso, é a má escolha que alimenta o orgulho e o egoísmo, e que muitas vezes nos torna doentes, infelizes e desequilibrados, a ponto de querermos o mal dos outros. Aqueles que se comprazem no mal, portanto, são espíritos ainda primitivos, que não conseguiram transpor os primeiros degraus da evolução. No segundo lance da resposta,
está a consideração do ouvinte em relação ao que Jesus recomendou. Façais aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. A pergunta é, se a pessoa quer se suicidar, é porque ela não ama a si mesma. Ora, se ela não se ama, não vai poder amar os outros, porque vai desejar aos outros o mal que deseja para si. É uma conclusão lógica. Claro que uma pessoa que não se aceita como é, que se rejeita, que se odeia, não está em condições de amar o próximo, pois não ama nem a si mesma. Em vista disso, todos temos por obrigação nos amar, como filhos de Deus. Se Deus ama a todos seus filhos, certamente nos ama, e em decorrência também temos obrigação de nos amar. Jesus, porém, acrescenta que esse auto-amor, esse amor a si mesmo, não é suficiente para nos fazer felizes. Precisamos amar o próximo. A felicidade verdadeira, portanto, Roberto, supõe tanto amar quanto ser amado. Primeiramente, sentir que é amado por Deus. Em segundo lugar, sentir que é amado por si mesmo. E em terceiro, sentir que é amado pelos seus irmãos de humanidade. Nesses três lances de amor, formando um triângulo onde o amor de Deus ocupa o vértice principal, está a fórmula de nossa felicidade completa e definitiva. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Fundação Emmanuel, da autoria de Inácio Ferreira, que é espírito, pela mediunidade de Carlos Bacelli. Os nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997 51 2397, celular da TIM 981 79 2405 e o WhatsApp, que você pode também utilizar, 997 51 2397. Essa questão vem dos companheiros do Centro Espírita Discípulos de Jesus em Galha. Uma pessoa maldosa, depois que morre, pode vir obsediar seu inimigo encarnado, aparecendo para ele em sonho para assustá-lo e deixando-o doente? O que essa pessoa pode fazer para livrar-se desse espírito? Do ponto de vista da psicologia, o sonho é um estado mental decorrente do sono, ou seja, das condições do organismo, especialmente do cérebro, quando o indivíduo está dormindo. O sono é uma condição de repouso e refazimento, tanto físico como mental. Durante o sono, o cérebro trabalha num ritmo mais lento, de modo que a mente encontra o espaço para se manifestar com mais liberdade, criando imagens e símbolos decorrentes do estado emocional do indivíduo, principalmente seus problemas e expectativas. O Espiritismo, sem contrariar o postulado da psicologia, vai mais longe, afirmando que o sonho não é apenas a manifestação do inconsciente e suas emoções, mas é também o momento em que o espírito encontra ensejo de se expandir devido a essa parcial liberdade oferecida pelo corpo que dorme. Durante o sono, mergulhado no seu mundo inconsciente, o espírito não só retoma sua carga de problemas e preocupações, evidentemente em busca de solução, como se liberta parcialmente do corpo. É essa liberdade que dá ao espírito a oportunidade de entrar em contato com outros espíritos, sejam os bons para ouvir seus conselhos, sejam aqueles com quem tem problemas de relacionamento do passado. Por isso que é possível encontrarmos com adversários durante o sono, o que pode nos render até mesmo alguns pesadelos. Geralmente desses episódios, nossa memória cerebral só consegue registrar no campo das emoções, sensações de mal-estar e sofrimento, que a consciência interpreta por símbolos. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, conta um episódio de um homem que, durante o sono, encontrou um inimigo do passado.
E, embora esse inimigo já tivesse regenerado e, na verdade, quisesse reconciliação, assim mesmo esse homem entrou em desespero ante sua aproximação. Ao despertar, percebeu que tinha saído de um terrível pesadelo e só lembrava de ter visto em sonho um policial maldoso, armado com um revólver, tentando matá-lo. As situações como essa podem ocorrer, mas o sonho depende muito de nosso estado mental. Uma mente perturbada, insegura, mal intencionada, pode atrair adversários, como pode obsidiar-se a si mesma com sentimentos de mágoa e de culpa, penetrando num estado de perturbação emocional. Por isso devemos ver no sono não apenas a oportunidade de descanso e refazimento do corpo, mas também de educação e equilíbrio da alma. Daí a importância das boas leituras, das preces e das boas ações durante o dia. Na Bíblia, disse um ouvinte que não se identificou, Noé chegou a 950 anos. Adão morreu com 930. Ouvi um religioso falar que Adão tinha 4 metros de altura. Mais impressionante que isso é ver pessoas esclarecidas, com diplomas universitários, acreditarem piamente nisto. A pergunta é a seguinte: qual livro espírita vem esclarecendo esses pontos? Não conhecemos, por enquanto, uma obra espírita que trate especificamente desse assunto, caro ouvinte. É que, na verdade, o Espiritismo se interessa pela Bíblia, mas faz uma leitura própria dessa obra, baseada na razão, no bom senso e, sobretudo, nos estudos sobre a história, a cultura e a tradição do povo hebreu, povo do qual se originaram os textos que hoje compõem a Bíblia. As narrativas referentes à criação do mundo e as mais antigas tradições, não só dos hebreus, mas também de outros povos que viveram na mesma época, quando passaram a ser escritas na antiguidade, vinham impregnadas de elementos mágicos que faziam parte das crenças dos diferentes povos. Isso porque a época era assim, que o homem via o mundo e tentava explicar a realidade. O Espiritismo entende que não podemos interpretar ao pé da letra tudo o que vemos escrito, sob pena de cairmos no ridículo. Evidentemente, nesses tempos remotos não havia escrita, não havia papel e tampouco ciência. Povos primitivos, como nossos índios, por exemplo, têm maravilhosas lendas sobre o surgimento ou criação das coisas da natureza, pois essas narrativas mostram como eles veem o mundo, como acreditam que as coisas são, de onde vieram e para que servem. As culturas antigas, como a dos sumérios ainda antes dos hebreus, têm narrativas muito semelhantes ao que encontramos nos primeiros livros da Bíblia. No entanto, não é o que a ciência vem descobrindo a respeito da origem de nosso planeta e da vida na Terra, tampouco as idades centenárias dos personagens a que você se refere. Segundo os estudos científicos, em nenhum momento da história o ser humano atingiu idade tão avançada como está atingindo hoje. O progresso material da sociedade, especialmente o saneamento das cidades, o melhoramento da higiene e o desenvolvimento da medicina, é que estão garantindo ao homem de hoje a possibilidade de viver mais e melhor. Isso nunca aconteceu antes. Aliás, uma crença comum nos tempos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, é de que havia uma relação direta entre ser obediente a Deus e ter muito tempo de vida. Nos 10 mandamentos, por exemplo, honrar pai e mãe era uma garantia para as pessoas terem uma vida longa na terra, até porque a morte era vista como um castigo de Deus. Parece que essa crença já não existia mais ao templo de Jesus. Talvez por isso não temos referência de, nesse período, alguém pudesse viver tanto tempo. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares da Vivo
99751-2397 ou da TIM 981-792405 e concorrer ao livro Fundação Emmanuel, de autoria de Inácio Ferreira Espírito, pela mediunidade de Carlos Bacelli. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, tema de hoje: reencarnação e evolução. Se o destino da alma fosse fixado depois de uma única existência na Terra, muitas perguntas ficariam no ar ou não teriam resposta. Podemos citar alguma delas para você ir pensando. Como ficariam as almas das crianças, das criaturas que morrem em tenra idade ou daquelas que morrem no ventre da mãe e não chegam sequer a nascer? Para onde iriam essas almas que nem viveram na terra, que sequer tiveram a oportunidade de pecar? Porque Deus as criaria para uma vida tão curta e tão vazia de significado. Para onde iriam as almas dos deficientes mentais que nasceram numa condição de completa restrição da inteligência, que nada fizeram para merecer tanto e que por isso mesmo nasceram apenas para sofrer em relação a todos os que nascem em pleno vigor físico e mental? Para que Deus cometeria tamanha atrocidade? Para onde iriam as almas dos doentes mentais, daqueles que no transcorrer da vida foram acometidos de um distúrbio de ordem emocional grave e perderam por completo o rumo da própria vida, sem poder discernir o certo do errado, o bem do mal? Para onde iriam as almas dos povos selvagens, que não tiveram nenhum contato com a civilização, que sempre viveram em regime de violência e de guerra, com suas tradições milenares, como, por exemplo, sacrificar crianças que nascem deficientes, se eles não têm as mesmas noções de bondade e de maldade que nós adquirimos? Como Deus lidaria com tanta diversidade de situação? E para que tudo isso? Vocês poderiam dizer: as crianças, os deficientes e os selvagens vão para o céu, porque eles não têm noção do pecado. E nós questionaríamos, porque Deus premiaria então aqueles que não reuniram nenhum mérito para a conquista da felicidade, enquanto que o comum das pessoas só alcançariam tal situação com lutas e sacrifícios. Porque essa diversidade de tratamento, isso seria justo? Não seria melhor que o ser humano morresse criança para obter o céu do que se tornar adulto e se comprometer com o erro e com o pecado? Qual a lógica nisso? Porque Deus criaria espíritos bons como os anjos, por exemplo, deixando ao homem o peso de uma responsabilidade e sacrifícios, se quiser obter sua salvação. Isso não seria uma discriminação de tratamento? Deus seria capaz de cometer um ato sequer de injustiça? E por que Deus premiaria um homem que simplesmente cultivou a sua fé no seio de sua família, enquanto que castigaria outro que viveu numa condição sofrida desde a infância, passando por necessidades e sendo vítima de crueldade, e nunca teve a chance de se reerguer moralmente, morrendo assassinado por seus comparsas que sempre viveram em situação idêntica?
Caros ouvintes, estas são apenas algumas poucas questões que vêm reforçar a ideia de que, na verdade, somos espíritos e todos fomos criados simples e ignorantes para passar por inúmeras reencarnações que nos servem de aprendizado para o nosso aperfeiçoamento. Deus nos criou para que cada um em particular e todos coletivamente construamos o caminho de nosso próprio destino através das mais diferentes experiências de vida. Nesse caminhar pelas reencarnações, o espírito está sempre sendo estimulado a desenvolver sua inteligência e a crescer moralmente, aprendendo a conviver e a amar. O amor, por seu turno, é o ponto alto de nossa evolução. Quando formos capazes de compartilhar com o nosso semelhante e com Deus a nossa alegria por estarmos participando ativamente de seu plano divino. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco ou ainda na internet por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas, perguntas. A sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí, portanto, nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. O Momento Meimei, hoje com a participação de Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Anne, bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Mais uma vez, o Lar Meimei, por meio de seus amigos e colaboradores, teve a oportunidade de participar do maior evento cultural do município de Garça, a 32ª edição da Festa das Cerejeiras, oficialmente intitulada Cerejeiras Festival, que aconteceu neste final de junho, início de julho, junto ao Lago J.K. Williams. A festa, como no ano anterior, esteve envolvida por um clima de descontração e alegria por parte do grande público que veio dos mais diferentes pontos do Brasil. A festa só não foi melhor porque não coincidiu com o auge da florada das cerejeiras, pois seu período de realização é fixado com muita antecedência pelo calendário turístico, o que dificulta qualquer precisa nesse sentido. Como das vezes anteriores, o Lar Meimei esteve com sua barraca entre as demais entidades assistenciais de Garça, oferecendo produtos de artesanato ao público e enriquecendo a festa com sua participação. O trabalho compensou, caros ouvintes. Tivemos colaboração de muitos companheiros do Centro Espírita Caminho de Damasco e de voluntários do Lar Meimei, que não mediram esforços para estarem lá durante todo o período, desde a manhã da quinta, dia 28, até a noite de domingo, 1º de julho, quando se deu o encerramento do Cerejeiras Festival, versão 2018. Logo, não poderíamos deixar de agradecer a boa vontade e esforço com que cada um dos amigos, de uma forma ou de outra, doando, prestando serviços, visitando, adquirindo produtos, que estiveram conosco nesses 4 dias de festa que lembraram os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. A colônia nipo-brasileira de Garça está de parabéns. É ela que inspirou a realização dessa festa e por causa dela temos todos os anos nesta época um evento que chama dezenas de milhares de visitantes à nossa cidade, trazendo movimento e entretenimento à população. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco e todos, enfim, que nos ajudaram com algum tipo de participação e com suas preces. E prosseguimos com o nosso trabalho. Caro ouvinte,
Na próxima quinta-feira, 12 de julho, teremos mais uma manhã de palestra no Lar Meimei sobre a ação educativa da família. Estará entre nós a psicóloga Roberta Seabra para falar aos assistidos e outros interessados. O Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É um departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Meimei. Conheça nosso trabalho com doações e serviço. Nosso telefone é 3471-0604, repetindo, 3471-0604. O lar, que não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente com dinheiro ou também com gêneros alimentícios, sempre que estiver ao seu alcance. A arrecadação é recolhida através dos voluntários ou diretamente lá no Lar Meimei. O Meimei mantém também um bazar da Pechincha, que funciona todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. A entrada é pelo portão da rua 7 de setembro. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Atividades regulares do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal para as pessoas que precisam conversar com um dos atendentes sobre seus problemas, buscar orientações ou apresentar dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, palestra no Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, sobre o tema O que acontece depois da morte, com José Benevides Cavalcante. E em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro dos Espíritos de Allan Kardec e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Na quinta-feira, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 20 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está iniciando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem comparecer na próxima sexta-feira no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Sílvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade adolescentes, até 14 anos. E as reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. E para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer lá e lá entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Livro do mês. Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos associados o romance mediúnico A Certeza da Vitória, autoria do Espírito Chélida e psicografado pela médium Eliana Machado Coelho.
publicação da editora da Lumen Editorial. E se você tem interesse nessa obra ou pretende se associar ao clube, fale com o Daniel pelo celular 981-27-7775. E para o mês de julho, o clube já está providenciando um novo livro para você. Palestra no CFEAC. E como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã, às 20 horas, mais uma palestra pública. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Encontro da Família Espírita, dia 22, na Patrulha. Conforme o calendário de eventos da USE, deverá acontecer em Garça precisamente na Patrulha Juvenil Garcense, o 11º Encontro da Família Espírita, esse ano com o tema Escolha pela Vida, o papel preventivo da família. Aliás, um tema de grande importância e urgência que tem sido solicitado por muitas pessoas. O expositor será o escritor e filósofo Paulo César Fernandes. As atividades começarão de manhã e vão até a tarde, incluindo o almoço. A USE solicita aos dirigentes de centro divulgar o evento e fazer as inscrições dos interessados até o dia 16. Atenção, ouvinte! Ouça todo sábado pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você. É às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. Já aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive romances, CDs e DVDs, com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestado para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Eu preciso que você vá procurar os meus amigos que estão dispersos. Eles estão sofrendo, precisam de ajuda. Vá procurá-los em meu nome. Cure-os da cegueira espiritual que momentaneamente os envolve. Muitos se distanciaram de mim porque as religiões me colocaram tão longe dos homens. Justo eu, que sempre desejei estar perto de cada um dos meus amigos. Diga a eles que não tenho pedras e nem condenações, só o calor da minha amizade. Fale que não tenho um paraíso para dar a cada um, mas que tenho caminhos que juntos poderemos trilhar na construção de um mundo melhor. Proclame que eu não quero um céu só para mim, eu quero um céu para todos. Essa é a missão que meu Pai me deu, levar todos para o paraíso que começa a ser construído aqui na terra mesmo. E fale bem alto que não peço santidade em ninguém, eu peço apenas a boa vontade de cada um, que nada mais é do que a vontade de ser bom. Esclareça que não quero sacrifícios, quero risos, abraços e todos comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. Não quero culpa, mas peço consciência. Desejo um mundo sem castigos, mas de homens responsáveis. Quero uma festa sem excluídos, um mundo sem barreiras, sem preconceitos, e que a única religião seja o amor. Seja portador dessa mensagem, meu amigo De Luca, pois através dela eu chegarei a muitos outros amigos que meu coração deseja tocar
Da mesma forma que desejo tocar o seu, que há séculos vem fugindo de mim. E por fim, diga que o livro chegou ao fim, mas que a nossa história de amor e amizade começa exatamente agora e para todo o sempre. Um ótimo domingo a todos vocês, mas que venham buscar de José Carlos de Luca o livro O Amigo Jesus, editora Intelitera, para que juntos possamos concretizar, fortalecer essa amizade. Até domingo próximo. Bem, ouvintes, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro anunciado, Fundação Emmanuel, da autoria de Inácio Ferreira, Espírito, pela mediunidade de Carlos Bacelli, que anunciamos no início da edição. O livro sai para o ouvinte Elias Domingues da Silva. Parabéns, Elias Domingues da Silva, é o ganhador. É da Rua José Porfírio, 120. Venha buscar seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão e divulgando o nosso programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que acompanharam nesta edição. E para encerrar, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer
para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.